Olá, meus queridos estudantes. Estamos aqui em mais uma videoaula e a gente vai trabalhar alguns exercícios sobre as leis de Newton. E para começar, a gente vai com esse item teórico, a gente vai fazer uma análise aí das questões relativas à primeira, segunda e à terceira lei de Newton. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para a alternativa verdadeira ou F para as falsas. Tá? Então, veja, se a velocidade do veículo é constante. Bom, o primeiro ponto é isso aí, da gente ver. Velocidade é constante, tá? Velocidade constante. O que significa uma velocidade constante? Isso é importante. Velocidade constante, a gente refere-se à primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton, ele fala que se as forças resultantes sobre um corpo forem nulas, ou esse corpo fica em repouso, ou ele fica em movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É um movimento de velocidade constante. Essa é a característica principal da primeira lei. Então, se ele diz que o veículo e o velocímetro registra um valor constante, aí a gente diz a aceleração do veículo é nula, verdadeiro, realmente é nula. Qual é a função da aceleração? A aceleração tem a função de mudar a velocidade daquele corpo, tá? Ele mudar a velocidade, tanto no sentido positivo como de decrescente também, tá? A velocidade passar de 10 para 20 ou de 10 para 5 está mudando a velocidade. Então está acontecendo uma aceleração positiva quando aumenta a velocidade ou negativa quando diminui a velocidade, tá? A resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula. Realmente verdadeiro. A resultante é nula. Não quer dizer que não tenha força. Por exemplo, quando você está numa rodovia, que o carro está lá a 80 km por hora, você diz, mas eu não estou com o pé no acelerador. Você está com o pé no acelerador. Ele está impondo uma força, o carro, mas a força que o carro está impondo e a força do vento, a força do atrito do solo, essas forças, se você subtrair uma com a outra, vai dar nula. E aí por isso que esse carro permanece com essa velocidade constante. Então, nesse caso, permanecer com velocidade constante significa dizer que a resultante de todas as forças ela dá nula. Tá? A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido da velocidade. A força resultante não tem o mesmo sentido da velocidade. A força resultante é nula. Então, se ela é nula, essa soma dessas forças vai dar zero. Então, se você disser que a força resultante tem o mesmo sentido da velocidade, é porque esse corpo estaria mudando a velocidade. Significa dizer que aquele vetor do acelerador que você está aplicando no motor, ele está aumentando. Então, nesse caso, ele teria aceleração, não seria movimento uniforme, teria mudança. Então, nesse caso, é uma alternativa falsa, tá? Para esse item aqui é falsa. Então, VVF, alternativa C para esse item da primeira questão, tá? Agora vamos para o segundo item. Na Terra, onde a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, um corpo pesa 196 newton. Na Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6, o peso desse corpo será de quanto? Bom, então nesse caso aí, nós vamos ter que encontrar realmente a massa do corpo. Então, para esse item aí, nós vamos lembrar da forcinha da lei de Newton, tá? Então, nós temos força resultante é igual a massa vezes A, que nesse caso é G, que é a gravidade, tá? A e G, mesma coisa no sentido. Agora, G é a aceleração especial, que é da gravidade. Então, nós temos 9,8, que é essa aceleração aqui da gravidade que ele tem na Terra, e a força resultante deu 196, beleza? Então, esse 9,8 que está multiplicando vai para outro membro dividindo. 196 dividido por 9,8 é igual a massa. Bom, se dividirmos esse valor, nós temos aqui 20 quilogramas a massa desse objeto
é aqui na Terra, tá? E aí você diz assim, sim, professor, e agora, quem é o peso desse corpo lá na Lua? Bom, aí você vai, P, o peso dele é mg, tá? Se você quiser, pode colocar F, mg, o sentido não muda, tá? Mas vamos lá. Quem é o peso dele? Então, o peso dele, ou F, que é a mesma coisa, que a força é o F, tem gente que chama de F, G minúsculo, quer dizer, força da gravidade naquele local, a massa é de 20, tá? E aí você pega a gravidade, que é 1,6. E aí você faz a multiplicação. E nesse caso você vai obter 32 newton. É a situação desse indivíduo aí. Alternativa D. Óbvio, na Lua é mais leve, né? Basta você ver aqueles vídeos que falam do homem e a Lua, aquela imagem que Neil Armstrong era bem leve lá, então isso é bem comum lá em relação a isso aí, tá? Então nesse caso até seria óbvio, se ele tem 196 newton aqui e é 9,8 a gravidade, lá na Lua vai ser menos. Se você olhar para as alternativas, o único menor valor é a letra D. Também olhando por esse lado dá para resolver, tá? Duas forças perpendiculares, uma de 6 e outra de 8. Agora vamos para o item 3. São aplicadas a um corpo de massa igual a 20 quilos, 20 quilogramas, tá? Determine o módulo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja quaisquer outra força atuando sobre ele. Então, a gente precisa encontrar ele, quer saber o módulo da aceleração. Então, bom, se a gente pegar a fórmula, eu preciso de encontrar a força resultante. A massa eu já tenho que é 20 quilos. E a aceleração é o que eu estou querendo, pretender. Então, aqui é o que eu quero. Aqui eu já sei que é 20. E aqui eu estou precisando encontrar a força resultante. Bom, mas ele diz que essas forças são perpendiculares. Se são perpendiculares, elas formam entre elas um ângulo reto. Então, um 6 com o 8 newton, vai haver aqui, eu vou botar a regra do paralelogramo aqui, ó, e essa é a força resultante. Então, nesse caso aqui, meus amigos, quem será a força resultante nesse caso? Teorema de Pitágoras, tá? Toda vez que forem forças perpendiculares, você aplica o teorema de Pitágoras. Então, será força resultante ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, nesse caso, você vai ter que força resultante ao quadrado é 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. Somando 64 com 36, nós obtemos 100. Então, isso aqui será, então, que a força resultante ao quadrado, ou a força resultante será igual a raiz de 100. Então, a força resultante, nesse caso, será de 10 newton. Bom, agora vamos concluir nosso problema, né? Nosso problema é que a gente quer saber quem é A. Bom, a massa é 20, que a gente já sabe. O A é o que eu quero. Então, a força resultante deu 10. Esse 20 que está multiplicando vai para outro membro dividindo. Então, 10 dividido por 20. Aí nós encontramos o valor de A. E quem é 10 dividido por 20? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse é o valor de A. Nesse caso aí, nesse terceiro item que a gente está aí fazendo, tá? Vamos agora para o quarto item. E o quarto diz que aplica-se uma força de 20 newton a um corpo de massa m. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta de 10 metros por segundo a cada 10 segundos. Qual é o valor em quilograma da massa desse corpo? Você vai dizer agora o que a gente vai fazer. Bom, vamos pensar aqui. Novamente, eu vou para a fórmula da lei de Newton, tá? Então, temos aqui força resultante, que é 20. Ó. Eu quero saber quem é a massa, mas eu não sei quem é A. Mas ele diz que a velocidade aumentou 10 em 2 segundos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou calcular aqui, tá? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ou melhor, é a variação da velocidade, que ela aumentou 10, quer dizer, variou 10, em 2 segundos. E quando eu tenho 10 dividido por 2, é 5 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Nesse caso aqui, olha, nós vamos agora aqui. Então, nós temos 20 igual a massa. O A, na verdade, é 5. Está multiplicando, vem para cá dividindo. 20 dividido por 5 é igual a m.
e M é igual a 4 kg, tá? Esse é o valor da massa alternativa B. Então, observe que eu precisei de outra fórmula. A fórmula para calcular o A, a aceleração aqui, ó, que na verdade é ΔV, a variação da velocidade pelo tempo, para encontrar essa resposta do quarto item. Bom, agora vamos para o quinto item. O quinto item fala que um corpo de massa 5 kg, então, a massa desse corpo é 5 kg, tá? Deixa eu anotar esse dado aqui, 5 kg, é lançado sobre o plano horizontal liso com velocidade de 40. Então, a velocidade é de 40. Determine o módulo da intensidade da força. A módulo da intensidade da força quer dizer o F, a força resultante, tá? Que deve ser aplicado sobre esse corpo contra o sentido do movimento para pará-lo. Então, a velocidade inicial era 40, a velocidade final vai ser 0, tem que parar. Mas eu quero que ele pare num tempo de variação de 20 segundos. Bom, nesse caso, nós vamos novamente para aquela fórmula. ΔV sobre ΔT. A variação vai ser de 40 para 0. Tá? 0 menos 40, final menos inicial. E a variação é 20. Menos 40 dividido por 20. Então, a aceleração será de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a característica da aceleração nesse caso. E agora você quer calcular a força. Então, você tem força igual a massa vezes A. Força igual a... Quem é a massa? Bom, a massa é de 5 kg. Quem é a aceleração? Menos 2, porque está diminuindo. Mas nesse caso, nós colocamos o resultado em módulo, tá? O valor negativo de nada é uma necessidade desse problema em relação a isso. Porque é uma força que você já sabe que é uma força de resistência. Então, 5 vezes 2 dá 10 newton. Né? A gente conclui aí, com a letra C, esse quarto item, muito importante da gente ver essa relevância da aplicação das leis de Newton. Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse quinto item, que ele faz o seguinte. Ó. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg. Massa 1.200 kg. Tem uma velocidade de 72 km por hora. Uma velocidade de 72 km por hora. Tá? Se eu dividir por 3,6, eu vou encontrar no SI 20 metros por segundo. Isso é um problema que a gente sempre vê, a questão do SI na dinâmica. É quilograma, é metro, metro por segundo, segundo. Nesse caso é um problema que a gente já vê a característica que vai ter que converter, porque a gente já vai ver que embaixo lá tem um tempo de 10 segundos. Veja. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare, tá? Ele pare em 10 segundos. Então, a velocidade final vai ser 0, ele vai parar, e o tempo que ele vai gastar é de 10 segundos. Tá? E aí? Novamente eu aplico a fórmula de aceleração, mas nesse caso eu precisei convertê-la, porque está segundo, então a grandeza é metros por segundo. Então a variação é 20 sobre 10, então em 2 metros por segundo. Eu sei que é negativo, eu não vou querer andar com isso aí, porque na verdade não vai ser a importância do problema. Tá? Então ele quer saber o que? A força. Então a força você vai aplicar aqui, força igual a MA. Então a força vai ser a massa, é de 1.200 kg e a aceleração é de 2. Então a força vai ser de 2.400 newton. É só você aí fazer a multiplicação para encontrar esse valor dessa força, tá? Nesse tipo de problema. Isso é muito importante, muito relevante para você. Tá? Observe o sexto. Ele quer saber nesse sexto sobre as partículas que agem as 4 forças representadas na figura a seguir. Qual é a força resultante? Isso. Como é que você resolve a força resultante? Na verdade, quando você tem um conjunto de forças, você deve sempre se preocupar em primeiro operar as forças opostas. Tá? Então, 2, 8. Quem é maior é o 8. Então, esse 8 ganha do 2. Então, 8 menos 2, na verdade, vai dar 6. Vetorialmente, quando as forças são opostas, nós subtraímos. Então, vai ficar 6 para cima. Tá? Olhando esse outro aqui na horizontal, nós temos 4 e 12. Então, são opostas. Nesse caso, nós subtraímos. 12 menos 4 dá 8.
quem vai ganhar é o lado do 12, então 8 newton. Como elas ficaram perpendiculares, aí nós aplicamos o teorema de Pitágoras. 6 e 8, nesse caso, a aplicação do teorema de Pitágoras ficará força resultante ao quadrado, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Nós já vimos isso em exercício anterior. Isso aqui vai dar igual a 36 mais 64. Força resultante será igual a raiz de 100. Força resultante será igual a 10 newton. Tá? Muito importante esse tipo de problema você entender. Primeiro a gente pensa em, eu respondo isso, depois não. Subtrai os opostos, o que sobra é que a gente termina a conta. Tá? E o sétimo item que eu coloquei aí um acoplamento de blocos aí sendo puxados, né? Por uma força F aqui, ó. E aqui tem um fio ligando, um corpo de 10 kg e outro de 5 kg de massa. E aí de que um conjunto de dois blocos é puxado por uma força de 30 newton. Então esse 30 newton é essa força aqui, tá? Eu quero saber a aceleração. Bom, se você quer saber a aceleração, aí você pode usar um conceito simples. Na verdade ele está puxando, não é 10 kg, ele está puxando 15. Então a força é 30. A massa que ele está puxando aqui é 15 vezes A. 30 dividido por 15 é igual a A. 30 dividido por 15, tá? Nesse caso aí, porque você está somando, tem que somar as massas aí. E 30 por 15 dá aceleração igual a 2. Tá? Isso aí eu acho que é uma questão bem simples para você identificar nessa questão 7, a letra A. Conceito. A questão está na tração, a força de tração entre elas. Aí eu preciso desenhar essas forças resultantes entre elas. Tá? Então, para isso aí eu vou precisar aqui, nesse caso, passar uma borrachazinha, tá? Para melhorar e eu facilitar essa representação para vocês. Tá? Então, eu vou agora aqui representar essas forças. Quais são as forças que acontecem nesse primeiro bloco? Então, primeiro aqui, todo bloco nós temos a força peso. Tá? Nós também temos aqui a chamada força normal. Então, tanto o primeiro bloco como o segundo bloco tem a força peso. E é normal. Tá? A normal é que o solo aplica sobre o corpo. E a peso é que o corpo aplica sobre o solo. E essas forças se anulam, nem ele afunda nem flutua. Tá? Agora aqui nós temos uma força que é chamada força de tração. E aqui a força que o fio aqui, ó, esse fio, ele provoca uma atração que liga, eu chamo esse bloco de A e esse de B, tá? É a atração que liga A a B. E aqui nós temos a atração que liga B a A. Pela terceira lei de Newton, essas trações são iguais. Se eu quero calcular a tração que liga eles, tanto faz eu encontrar TAB como encontrar TBA. Tá? Tanto faz eu encontrar essa tração daqui como encontrar essa daqui. Se eu for encontrar essa tração, eu isolo esse corpo. Aí eu tenho, olhando para a fórmula, aí eu faço, força aqui vai ser a única que vai sobrar nesse corpo, é a tração que liga B em A. Eu uso a massa do próprio corpo, que é 5, e uso a aceleração, que é 2. Então, 5 vezes 2, esse é o valor da tração, 10 newton. Tá? Respondido a letra B. Se eu quiser, ao invés de usar esse corpo, eu usar esse segundo corpo aqui, eu tenho que a força F é maior do que a tração, porque ele vai para a esquerda. Tá? Então, eu tenho, primeiro, eu vejo quem é o conjunto das forças aqui. Então, a força resultante vai ser F menos a tração. F menos a tração que liga A a B. A massa do corpo que eu estou usando, eu só estou usando é esse, 10. E a aceleração, que é 2. A força, eu já sei quem é essa força F. É 30, que está aqui em cima. 30. Então, eu coloco aqui 30. Menos TAB é igual a 10 vezes 2, 20. Esse 30 é positivo, é para o outro membro lá negativo. Então, menos TAB é igual a 20 menos 30.
Então, menos TAB é igual a menos 10. Multiplicando por menos 1, esse tudinho aqui, eu tenho que TAB é igual a 10 newton. Tá? Observe que o resultado deu o mesmo de TBA. E sempre dará, tá? Pela terceira lei de Newton, a cada ação, uma reação de igual valor. Então, a resposta aqui é 10 newton e a de cima é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esses aqui são exercícios básicos aí. Analisem, olhem os livros de vocês, os exercícios. Vai lá, leis de Newton. Olha o livro lá. Primeira lei, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Vai estar exercícios ligados ao que a gente trabalhou aqui na videoaula que a gente explicou o tema, tá? Um abraço para vocês. Não desista de estudar. Vamos prosseguir aí para todos. Um abraço.